A não ser que tenha nascido numa família nórdica ou que estude geografia, você provavelmente nunca deve ter ouvido falar de um minúsculo país europeu chamado Ilhas Faroe. Antes de entender por que diabos estamos falando desse pitoresco país num podcast sobre futebol, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as Ilhas Faroe. Composto por 18 pequenas ilhas, muitas delas não habitadas, o país fica no norte da Europa, numa espécie de triângulo entre a Noruega, o Reino Unido e a Islândia. O território somado das 18 ilhas corresponde a 1.400 km², o que torna o país mais ou menos 4 vezes menor do que o nosso Distrito Federal, menor estado do Brasil. Outro número que mostra como o país é pequenino é o de habitantes. São 40 mil feroeses. Mas o que impressiona mesmo é que a população local divide o território com aproximadamente 60 mil ovelhas, ou seja, tem mais ovelha do que gente nas Ilhas Faroe. Aliás, apenas por curiosidade, tem tanta ovelha no país que o Google decidiu usar os animais para mapear as ilhas. Os técnicos da empresa acoplaram câmeras nos animais e capturaram as paradisíacas imagens registradas por eles. Imagens, a propósito, que mostram como as ilhas são bonitas. Milhares de turistas conhecem o território feroês anualmente, mas se você está pensando em ir para lá, é melhor se preparar bem, porque o inverno é rigoroso e as temperaturas chegam a 11 graus negativos. No verão, a temperatura mais alta registrada na história do país foi 22 graus. Enfim, agora vamos ao que interessa: esporte. Apesar de serem oficialmente parte do território da Dinamarca, as Ilhas Faroe têm seu próprio governo, suas próprias leis e sua própria seleção de futebol. Até o fim da década de 80, as Ilhas Faroe não faziam parte do quadro de membros da FIFA, então não podiam disputar jogos oficiais. Isso mudou em 1989, quando a Confederação Local de Futebol correu com a papelada e conseguiu oficializar a seleção nacional, permitindo que as Ilhas Faroe disputassem as eliminatórias para a Eurocopa de 1992. Então, em 12 de setembro de 1990, a seleção das Ilhas Faroe entrou em campo pela primeira vez numa partida oficial. O adversário era a Áustria, que apesar de não ser dos mais fortes, já havia marcado presença em 6 Copas do Mundo até então. Para se ter uma noção do amadorismo do futebol feroês, o jogo precisou ser disputado na Suécia, porque não havia estádios, sequer campos de futebol com grama nas 18 ilhas do país. E foi nesse clima de tragédia anunciada que os feroeses entraram em campo, pouco esperançosos, mas muito animados com a estreia. Esta voz que você ouviu falando um estranho idioma é de Jens Martin Knudsen, que recebeu a ingrata missão de ser o goleiro daquela partida contra a Áustria. Ele conta que a comissão técnica e os jogadores feroeses dividiram o jogo em pequenos blocos de 9 minutos. A expectativa era tomar apenas um gol a cada bloco, o que causaria uma derrota de somente 10-0. A população local chegou a pedir que os jogadores não fossem a campo para que o país não fosse humilhado. Mas os deuses do futebol quiseram que fosse diferente e frustraram a derrota humilhante. Aos 15 minutos do segundo tempo, o jogo deveria estar 6-0 de acordo com aquela divisão por blocos, mas a Áustria ainda não havia conseguido balançar a rede. Foi quando um jogador feroês resolveu chamar a responsabilidade. O meia Thorkild Nielsen avançou com a bola desde o círculo do meio de campo, passou a pelota entre as pernas de um austríaco, deixou outro no chão, entrou na área e chutou cruzado com a perna esquerda, vencendo o goleiro. Bola na rede, 1-0 para as Ilhas Faroe. O inimaginável aconteceu e esse é um narrador feroês anunciando o milagre. E a partida acabou assim, com uma vitória incrível da seleção das Ilhas Faroe, que ainda precisou suportar mais 30 minutos de pressão alucinada dos austríacos antes que o juiz apitasse o fim de jogo. Sabe o que deixa tudo isso ainda mais heróico? Naquela época, não existiam jogadores profissionais nas Ilhas Faroe. Thorkild Nielsen, o autor do gol, era representante comercial de uma pequena empreiteira do país.
Hoje são um pouco mais de 100 jogadores profissionais nas ilhas, ou seja, pessoas que vivem exclusivamente do futebol. Os outros atletas que atuam nas 4 divisões do campeonato feroês são amadores, jogam por prazer sem ganhar nenhum tostão. Nas convocações mais recentes das Ilhas Faroe, mais da metade dos atletas chamados para representar o país jogam nas ligas locais. Os poucos jogadores que atuam no estrangeiro defendem times de países ali da região, Islândia, Noruega e Dinamarca, por exemplo. Mas voltemos a falar daquela ocasião em que o esquadrão feroês fez história. Apesar da vitória sobre a Áustria, as Ilhas Faroe não conseguiram dar sequência ao bom resultado e encerraram as eliminatórias da Eurocopa de 92 com 6 derrotas, 5 delas por mais de 3 gols de diferença, incluindo uma sonora goleada por 7-0 diante da Iugoslávia. Os resultados recentes também não impressionam. Nas 25 partidas que disputou nos torneios classificatórios para a Euro de 2016 e para as Copas do Mundo de 2014 e 2018, o recorde é o seguinte: 3 vitórias, 2 empates e 20 derrotas. Há quem diga que a vitória épica sobre a Áustria em 1990 foi pura sorte, golpe do acaso, mas o ex-goleiro feroês Jens Knudsen tem outra explicação. Abre aspas. Acho que a Áustria não nos levou a sério. Se tivemos uma sorte, foi essa. Mas temos nosso mérito. A natureza nos moldou e nos deu a teimosia necessária para nos fazer ir em frente. Nós acreditamos na nossa força, que nos fez sobreviver muitos e muitos séculos diante das mais severas condições. De que outra maneira poderíamos ter vencido?